Curtíssimo o texto de hoje. Eu até preparei o seguinte também, o texto do Heidegger, caso dê tempo. Gente, nós temos aqui, eu acho que só um tema, na verdade. É o seguinte. Vocês devem ter visto já que, às vezes, alguns verbos em alemão aparecem com a letra maiúscula. Por exemplo, sei lá, das sehen, das gehen. Qualquer outro verbo, na verdade. Das schlafen, das denken. Vai aparecer, eu acho, nesse texto aqui. Bom, o alemão tem um recurso de substantivação dos verbos, que a gente também faz em português, e ele vai indicar sempre uma atividade que está meio que em processo, assim. Ela ainda está acontecendo. Em português, a gente faz isso colocando um artigo também. A gente põe um artigo o antes. Por exemplo, o ver, o ir, o dormir, o pensar. Exatamente igual. Em alemão, vocês têm que lembrar o seguinte: vai aparecer sempre no gênero neutro isso. Sempre gênero neutro. E o verbo vai permanecer no infinitivo, né? Ele vai estar substantivado, mas ele vai aparecer com a marca do infinitivo, com EN no fim. O ver, o ir, o dormir, o pensar. Tem algumas outras coisas aqui. Eu posso passar com vocês rapidinho. Algumas expressões como damit, demnach, daher, was noch, daher noch einmal. Acho que são essas. Bom, se vocês prestarem atenção, a gente está falando de preposições aqui com da. Damit, her plus da. Daher e nach plus da. No caso fica demnach, porque nach rege só dativo. Demnach. Nach é sempre dativo. Sempre que nós virmos essas construções, a gente vai interpretar que esse da, ele se refere a alguma coisa que veio antes. Então, aqui, literalmente, né, tem formas diferentes de traduzir. Mas, se for uma tradução literal, é com isso. Da ré, literalmente, é partindo disso. E demnar, literalmente, é segundo isso. De acordo com isso. Tem outras formas de traduzir esses conectores. Damit, por exemplo, é literalmente um com isso. Só que como essa expressão aqui tem uma ideia de apresentar uma razão, né? Você pode traduzir também como por isso, portanto. O dicionário dá essas opções. Da ré também, né? Por isso, geralmente por isso. E o demnar pode ser, vai ser quase sempre esse segundo isso, de acordo com isso. Pode ser também depois disso, porque o nar também tem esse significado. Mas eu acredito que nesse texto aqui vai aparecer como de acordo com isso, segundo isso. Isso aqui, gente, aparece ao infinito, assim. Für plus da, dafür. Für para, né? Mas da quer dizer para isso. E o que vocês têm que ter em mente é dazwischen, entre isso. O que vocês têm que ter em mente é que o da está sempre recuperando algo que ficou na frase anterior. Ele pode recuperar algo que está na frase anterior ou talvez a ideia toda da frase. Funciona como das, como es. Aquele es impessoal. Pode recuperar só uma coisa que está lá atrás ou a frase inteira, a ideia toda que está lá atrás. Vai começar a ver essas expressões. Não acho tão difícil, porque o dicionário dá boas traduções, mas a explicação é mais ou menos essa. Vocês têm que pensar que o dá
que se refere a alguma coisa que veio antes, e a construção disso é alguma preposição plus da. Às vezes a preposição pede dativo, e aí você vai ter que pegar o da, né, que na verdade é o das, e colocar um dem, que na real é um das. Vamos ler então o bonito do Schopenhauer, so über das Lesen, sobre o ler mesmo, essa substantivação de um ato, de uma ação, que aparece na forma verbal, a gente vai lá e põe como substantivo. Na sequência está Gustavo, João, Bruno, Larissa. Deixa eu ver até aqui, depois aqui. Pode ser. Gustavo, por favor, até Narcit. Vou abrir um vocabulário aqui também, peraí. Ok. Ah, beleza. Rapidinho. Pronto. Wenn wir lesen, denken ein anderes vor uns. Wir wiederholen bloß seinen mentalen Prozess. Es ist damit, wie wenn bei Schreiben lernen. Der Schüler, die von Lehren mit Bleistift geschrieben, sucht mit der Feder nachsieht. Minha mental em processo, beleza? Mental Process, sim. Tô. Quando lemos, alguém pensa por nós. Ein É, anderer, lembra quando eu falo, ein anderes Beispiel, um outro exemplo. um outro exemplo, como assim? Não, vamos lá, quando eu falo assim, uso anda como adjetivo, Aham. eu não quero apresentar isso para vocês, queria que vocês pegassem de maneira intuitiva. É meio chato. Ó, ein anderes Beispiel. Aqui ele está na função natural dele de adjetivo. O que está acontecendo aqui é você está usando ele como substantivo, Substantivo. ein ander, um outro. Entende? Você substantivou o adjetivo, Aham. então quando nós lemos, Nós pensamos pelos outros? um outro pensa O für outro pensa por uns. nós. Sim, sim. Ja. O outro pensa por nós. É... Wiederholen, fala o tempo todo, Leute, wiederholen Sie bitte. Repetir. Repetimos, apenas repetimos o seu processo mental. Uhum. É como aprender a escrever. Ó, eu acho que vocês não conhecem isso aqui. Tá no começo do Mendes.
Essas expressões assim, por exemplo, by filosofia, significa assim, no que toca a filosofia, no que diz respeito à filosofia. Aqui tá beim Schreiben lernen. Quer dizer, no que diz respeito ao aprendizagem da escrita, Schreiben lernen, É como se, no que diz respeito à escrita. Peraí que minha internet vai ficar ruim. Ixi, peraí. Peraí que eu vou conectar pro celular. tá bom. Vocês podem encaixar isso aqui, gente. Bei Philosophie ist es sehr wichtig, äh, schwierige Texte gut zu lesen, por exemplo. Gustavo está entrando no celular. Recording in progress. Deu certo? Deu, pronto. Desculpa. Você achou o microfone aí? Tá com dois. Agora resolveu? Resolveu. Vamos lá. Então, es ist damit, wie wenn beim Schreiben lernen der Schüler die von Lehrer mit Bleistift geschriebenen Züge mit der Feder nachzieht. É como se nós. Não. Ó, verbo conjugado aqui, nachzieht, terceiro do singular. A única coisa que pode ser terceiro do singular aqui, ó, der Schüler. Acho que é ele. Züge, plural. Então, é como se, ao aprender a escrever, beim Schreiben lernen, ou no que diz respeito ao aprender a escrever, Tá, no que diz respeito ao aluno, no que diz respeito ao escrever, ao processo de escrever, é, o aluno alguma coisa com a caneta, os traços escritos, escritos a lápis, né, mit pelo der Feder. professor. Tá, vamos tentar lá. Ó, es ist damit é, portanto, viven, como quando, ao aprender a escrever, o aluno acompanha, aí vem die Züge, pessoal, aquela construção participial, die Züge, os traços, die vom Lehrer mit Bleistift geschriebenen Züge. Lembra, quando tem essa construção participial, o von, ele vai virar uma espécie de sujeito da passiva, partícula que vai indicar o sujeito da passiva. Então, os traços escritos vom Lehrer, pelo professor, a lápis, com o lápis. O aluno acompanha mit der Feder, com a pena. Naturalmente, no tempo do Schopenhauer.
Tá, entendi. Muita informação na frase, mas deu para captar? Entendi, tá. O sujeito está aqui. Der Schüler. Objeto. Die von Lehrer mit Bleistift geschriebenen Züge. Mit der Feder é uma locução adverbial aqui de Nachzieht, quer dizer, o aluno acompanha com a pena, o que que ele acompanha? Os traços escritos Isso pelo pelo professor professor. Alaus. Ah, tá. Sim, entendi. Entendi agora. Show. E mudou a sequência aqui na minha frente. Pode ser o João, o próximo? Até, Pode sim, até o Begin? to begin. Okay. Demnach ist beim Lesen die Arbeit des Denkens uns zum größten Teil abgenommen. Daher die fühlbare Erleichterung, wenn wir von der Beschäftigung mit unseren eigenen Gedanken zum Lesen übergehen. Boa, João, só da Ré, um som de R mesmo, da Ré. Daher, daher. Okay. Bom, Demnar, É, de acordo com isso, como que cabe ao leitor, perdão, repete, por favor. de acordo com isso, como que é? No que diz respeito ao leitor, né? De acordo com isso, o que é abgenomen? Hum. Abnehmen. Ó, abnehmen diminuir. Mas aqui não é o leitor. Lesen é o Ah, ato de ler. uhum. De acordo com isso, no que diz respeito ao ato de ler, o trabalho do pensamento é o que mesmo? É em grande parte diminuído. Boa. Uns. Ah, é a nós em grande parte diminuído. É Beleza. para nós, Uma né? forma. Algo assim. Isso mesmo, exatamente. Gente, uma forma sintética desse by aqui, mais o verbo substantivado, você pode colocar o ao. Né? Segundo isso, ao ler, o trabalho do pensamento é para nós em grande parte diminuído. Lembrando que abnehmen também significa perder peso. Vou colocar aqui. Quando você perde peso, por exemplo, você fala ich habe abgenommen. Tem esse sentido também. Und was ist Erleichterung? Ah, ja. Schau mal hier. Alívio. Ok, danke. Ja. Fühlbare, que pode ser sentido. Gut. Boa. Und, übergehen. Passar e ignorar. Ok. Daher, portanto, alívio que pode ser sentido ah, quando nós Übergehen? quando nós passarmos
quando nós paramos. Quando nós passamos, é melhor. Von zum, que aí tem duas preposições aqui, João. Que ela indica tipo um ponto de origem e um ponto de chegada. Acho que passar. Ah, entendi. Ah, entendi. Acho que entendi. Então portanto, o alívio que pode ser, portanto, daí o alívio que pode ser sentido quando nós passamos do trabalho com nossos próprios pensamentos à leitura. Algo Beleza. assim? Ah, Tá perto. O da ré por daí, perfeito. Estava tentando lembrar na hora que estava explicando para vocês, estava faltando. O melhor tradução é daí. Uh, Fühlbar, você traduziu bem também, porque esse bar, geralmente a gente coloca o nosso ível, né? Que é, na nossa morfologia, é a desinência que indica a capacidade de fazer algo, né? Só que aqui ficaria sensível. Seria o alívio sensível, não fica bom em português. Tem outro sentido sensível. Mas vocês entenderam? Esse bar, ele é o nosso ível. Crível, é, ah, na hora da exemplo sempre falha, né? É crível, por exemplo, né, que tem a habilidade de a gente acreditar nisso e assim por diante. Nesse exemplo ficaria ruim. Nesse caso ficaria ruim. É melhor traduzir como você fez, né, que pode ser sentido. Beschäftigung é mais ocupação, não é trabalho. Então, daí o alívio pode ser sentido quando nós passamos da ocupação, von der Beschäftigung, com as nossas próprias ideias. Gedanken é assim. Isso vem, Gedanken, vem de Gedacht, que é o particípio segundo de denken. Ich habe es gedacht, eu pensei nisso. Quer dizer, aquilo que foi pensado. Mit unseren eigenen Gedanken, com os nossos próprios pensamentos que nós já pensamos. É literalmente isso. Em português, o dicionário dá a opção de traduzir por ideia. Funciona bem. Então, você pode pensar, tipo, ide como raiz latina e Gedanken como ideia. Importante só lembrar que tem a ver com esse processo como um todo. É aquilo que você já pensou, é o que foi pensado. Então, quando nós passamos da ocupação com nossas próprias ideias para o ler, talvez uma tradução melhor, mais polida, para a leitura, né, propriamente dita. Gente, Beschäftigung, sempre com a preposição mit. É a minha ocupação com... E na forma verbal também. Beschäftigen mit. Ele é ainda um verbo reflexivo. Ich beschäftige mich mit der Philosophie. Eu me ocupo com a filosofia. Me ocupo da filosofia em português. Valeu. Bom. Bruno, pode vir, vai ficar um pouco só para Larissa. Pode vir até Fealiat? Tá. Aber während des Lesens ist unser Kopf doch eigentlich nur der dumme Platz fremder Gedanken. Daher kommt es, dass wir sehr viele und fast den ganzen Tag liest. Dazwischen aber sich in gedankenlosen Zeit vertreibt, erhöht die Fähigkeit, selbst zu denken, allmählich verliert. Ja. Allmählich Fealiat. Isso mesmo. Allmählich verliert. Bom, während, preposição, né, significa enquanto, durante. Pede sempre, quer dizer, pedia sempre genitivo, agora aceitam dativo também. Umas reformas que estão fazendo no alemão. Uhum.
Mas, enquanto aos leitores, O ler, viu? Durante o enquanto ler. ao ler, enquanto ao ler, Não. é nossa cabeça eigentlich, primeiramente, não, era Yeah. Na verdade, verdade. na verdade, mas enquanto ao ler, é a nossa cabeça É. hum, Nur der Tummelplatz. do meu Pilates, ok? Não, Uhum. é, É o playground, se preferirem a brinquedoteca. tá, é, mas enquanto o ler é a nossa cabeça verdadeiramente, não era verdadeira, Na verdade. na verdade, apenas a brinquedoteca do livre pensamento, do livre pensar. Fremde. É frei, livre. Fremda. Liberto? Estranho, estrangeiro. Deixa eu ver. Pensamento de outro, né? Pensamento alheio. Do pensamento alheio. Beleza. Während, durante. Mas durante, während des Lesen, durante a leitura fica melhor. Em português a gente tem formas para, às vezes, burlar ou ler, né? Esse tipo de construção. A nossa cabeça é Durante a leitura, nossa cabeça é, na verdade, somente a brinquedoteca de ideias alheias. por isso, Por isso ocorre. esse ver, que eu não tô, Quem? eu não lembro a quem. Por isso ocorre quem vê muito fast, não lembro também. Qua- é, Quase, mas vamos lá. Ó, por isso acontece que quem tem das e tem wer, com certeza oração subordinada. Então, o verbo lá no fim. Por isso acontece que quem Lê liest, lê sehr viel und fast den ganzen Tag. muito e fast, que é o fast? Quase, Muito, quase. E lê muito e e quase quase todo dia. todo dia, Dazwischen, zwischen, entre, entre em meio, no meio, em meio a isso, meia mas em isso. meio a isso. Trai, errolho, descansar. O Se Zeit diz, esse Vertreib é o quê? Eu não lembro. Passatempo. yeah. Mas em meio a isso, des- Descansa, descansa in, no passatempo do, gedankenlos. do sem pensamento, do É um passatempo sem ideias, passatempo sem pensamento. dos passatempos sem ideias. Aí uma frase nova.
Die Fähigkeit. Fähig, Ah, foi mal. Habilidade. habilidade. Habilidade do pensar sobre si, Pensar por si mesmo. por si mesmo, pensar por si mesmo. Allmählich, Gradualmente. verlieren, perder. Ja. O pensar por si mesmo, atividade. O pensar por si mesmo perde Perde gradualmente. gradualmente. Perde Isso. gradualmente. Tá. Lá desde o começo. Mas durante a leitura, nossa cabeça é, na verdade, somente o playground de pensamentos alheios, de ideias alheias. Daí ocorre que quem lê muito e quase o dia todo, mas em meio a isso, quer dizer, entre essa atividade de leitura, zwischen entre, mas em meio a isso, descansa, descansa em passatempos sem pensamento, perde gradualmente a habilidade de pensar por si mesmo. Parece que tá difícil, Chopin. Lari, vamos lá? Vi Aina para terminar. Aina aqui significa como uma pessoa, como alguém. Beleza. Wie einer, der immer reitet, zuletzt das Gehen verlernt. Solches aber ist der Fall sehr vieler Gelehrten. Sie haben sich dumm gelesen. Ja. Acho que ideia fale, né? Não coloquei aqui para vocês. FG. Caso. Caso? Tá. Ja. Der Fall Wagner, por exemplo. Como alguns, Singular, como alguém. como alguém, como quem, Reiten. peraí. Der immer sempre, né? Ja. Reiten, cavalgar. Sempre cavalga, sempre calvava, cavalga, Isso. Cavalga. que sempre cavalga, nossa, cavalga, caramba. É o tempo de Schopenhauer, né? Zuletzt ao fim. Peraí. Zulester o quê? Ao Ao fim, fim. Né? desaprende? Ótimo. Isso aí. Tem a lernen, esquecer algo que você Esquecer, aprendeu né? ou desaprender. Isso aí. Desaprender a andar de cavalo. Desaprendeu a andar, das gehen, né? Andar, Com uma pessoa que sempre cavalga, desaprende a andar. Desaprende, literalmente desaprende o andar, né? Eu já estou dando uma polida na tradução, mas é o andar. Das gehen, é isso que ela está desaprendendo. Ah, sim, entendi. Solches seria o quê? Eu Tal. acho. Tal, mas é tal, aber, Isso. mas este, Mas tal, ist der Fall. mas este é o caso. Pode ser, mas esse é o caso? Acho que vai. Acho que vai dar certo.
Mas esse é o caso de muitos estudiosos. E E é um ele intelectual, estudioso. pode ser estudioso, não? Pode, é o scholar, né, do inglês. É, É, intelectuais, mas intelectuais fica melhor, realmente. Doom é estúpido, né? Isso eu, eu já li antes, mas exato. eles se leem de maneira estúpida, É, de maneira burra. Eles se boba. haben gelesen. Eles leem, Leram, né? eles leram Leram ou liam de maneira estúpida. de maneira estúpida. Se haben sich, né? Seria Pois é, eles leem você, não? eu tentei pesquisar isso aqui porque eu nunca tinha visto o verbo lesen na forma reflexiva aqui. Literalmente, eles leem a si mesmo de maneira burra. Eles Eu leem a acho si que mesmos de maneira burra. É. é, eu cheguei a olhar assim, lesen sich, e tinha uma aqui, tinha essa expressão, só que ela acompanha a preposição für. Então eu fiquei na dúvida do que falar para vocês. Aqui, to Pois read é, to lendo, oneself. É, lendo eu também fiquei com essa dúvida se ele está falando sobre outra pessoa, né? Tipo, leem você, ou se ele está falando sobre a própria leitura que esses intelectuais fazem das obras, das próprias obras, enfim. então, aqui ainda tem mais um, ó. Sich com acusativo, mas a tradução indica só ler. Então, depois vem aqui, ser legível, enfim. É, eu traduziria só por ler aqui, mas eu, num exercício de tradução sério, assim, eu deixaria marcado para pesquisar depois, perguntar para alguns amigos, assim, alemães. Mas Porque olha, faz sentido. não é comum aparecer esse sich aqui. Mas faz sentido, sabe, João? Pensando no contexto do texto, assim, sei lá. É, no nexo do texto faz todo sentido, né? Quer dizer, eles leram a si mesmo, eles liam a si mesmo de maneira burra. Sim. Parece que ele está falando sobre o erudito, não sei. O Schopenhauer tem essa personalidade, né? Já é uma espécie de crítico, assim, da academia, tinha toda aquela dor de cotovelo com Hegel, que vocês conhecem a história. Então, eu pensei nisso, pensei que ele pode estar falando com Hegel Parece que ele tá falando sempre, né, com Hegel. Sempre o criticando tempo Hegel. todo, E aí, ele é um desses autores que tem uma filosofia, assim, um pouco mais palatável, assim. Quer dizer, não é bem isso. Mas ele tem esses cadernos, assim, depois livros que ele ia publicando, que são sobre questões muito genéricas, né? Sobre a arte da leitura, a arte da retórica. E a gente encontra esse tipo de ideia, assim, nos textos dele, né? São sempre muito bem escritos. Mas soa um pouco uma filosofia um pouco facilitada e tal. Assim, não acho que seja isso, mas soa um pouco, assim, algumas pessoas acham. E é sempre muito provocativo, né? O fim do texto aqui é muito provocativo. Bom, eu sim. acho que a ideia é que vocês entenderam, né? Sobre a leitura e ele falando, assim, sobre a diferença entre a leitura e pensar por si mesmo. Eu achei que eu gostei, assim, né? Se quiserem falar também, a gente tem um pouco de tempo. Mas que eu achei, que eu gostei muito, assim, essa ideia de facilitação ou alívio. É a Leichterung. Quer dizer, o alívio que a gente sente quando vai ler. Eu acho que agora a gente sente muito alívio quando abre o TikTok, não quando vai ler. Mas, de fato, naquele período, você abriu o livro, assim, era uma espécie de entretenimento também, né? Então, você sente um alívio, assim, por não ter que pensar por si mesmo. Pois é, e é curioso pensar também que eles faziam aqueles grupos de leitura quando alguém adquiria um livro novo para Nossa, que louco. compartilhar, porque os livros eram muito caros. Então, quando alguém conseguia comprar um livro novo, todos se reuniam para ler, porque era um momento de confraternização, de prazer. Quase que como É. tomar um café. Sim, meio que vamos nos reunir para tomar um café. Vamos reunir porque fulano comprou um livro. Uhum. Na minha época, é quando um amigo meu tinha comprado um jogo novo do PS1.
É isso. É do tipo, vamos lá em casa jogar Play 5, aí todo mundo vai. Então tá bem. Bom, pessoal, se vocês quiserem falar, fica à vontade. A parte do Schopenhauer a gente encerra por aqui. Depois vai vir o Heidegger, o texto é bastante longo, não dá para começar hoje. Mas estamos evoluindo, assim. O que vocês acharam do Schopenhauer, assim, estrutura do texto? Mais difícil? Difícil achar um pouco. Hum, Sim, um pouco mais difícil para traduzir assim de primeira. beleza. Tem que ser assim mesmo. O Heidegger é mais fácil. Nossa, o Heidegger é mais fácil? Esse texto do Heidegger aqui é uma várzea, vocês vão ver semana que vem. Se vocês quiserem ler já, ó, in das, was denken heißt, gelangen wir, wenn wir selbst denken. Naquilo que se chama pensamento, nós chegamos quando pensamos por nós mesmos. Damit ein solcher Versuch glückt, né? Portanto, essa tentativa dá certo, para que essa tentativa dê certo, müssen wir bereit sein, nós devemos estar preparados a aprender a pensar. Parece, assim, É, é muito óbvio, né? Tipo, Elíptico, né? elíptico mesmo. Não, eu tenho ranço com Heidegger, então eu vou ficar mais quieto. eu também vou ficar quieta aqui. Bom, acho que é isso então, pessoal. Vocês não quiserem falar mal de ninguém, é o fim. Vou falar mal do Mas, Heidegger, mas melhor não. Vamos deixar para a próxima aula. Gustavo Lima, Tô Pois esperando os é. próximos capítulos. tá. Vamos ver o que desenrola. Até mais, gente. Tchau, tchau. Vou sair aqui. Até mais, Boa pessoal. Tchau, semana. gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa Bom semana. almoço, boa Tchau, semana, tchau. gente. Obrigado. Mais.